Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e Sesmac, ensino a toda prova. Sua empresa joga dinheiro no lixo? Reduza os custos e proteja o meio ambiente com as consultorias do Sebrae Tech. Implemente o programa de gerenciamento de resíduos sólidos. Obtenha a licença ambiental e conheça outras melhorias para a sua empresa. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Sim, você é diferente. É sim, você é diferente. Mas não é diferente meio termo, não, Nanina, não. É diferente por inteiro, da ponta do dedo mindinho até o último fio de cabelo. Vamos nessa! Então, se joga no diferente e vem pra cá. Vestibular Sesmac 2019.1. Aqui é diferente. Alô, meus amigos, mais um Almoçando com a Notícia. E pela primeira vez, o Almoçando com a Notícia, não o bate-papo, aqui na nossa querida Bodega do Sertão, na parte de cima. Um abraço muito especial para o meu querido Nado Freire, para a Francineide, para todos os que fazem essa Bodega do Sertão ser tão apreciada. E eu não podia deixar de trazer para aqui um assunto tão empolgante como o que nós vamos ter hoje. Eu diria a vocês que uma das coisas que mais falta nesse país é solidariedade, às vezes, para determinados assuntos. Agora, você imagina se a gente fala de educação e diz que está faltando solidariedade educacional. Estava, não está mais. Porque a partir do dia 7, com o lançamento deste livro, que é pesado, e deve ser pesado lá dentro para botar quem tem que botar no seu lugar certo, solidariedade educacional da minha querida Ruth Freitas, professora, educadora, professora da UFAL. Olhe, as discussões que ela está levantando aqui não são brincadeira, não. Ruth Freitas, que prazer receber você. Igualmente, Geraldo, bom dia a todos os espectadores. Eu começaria dizendo assim, como nasceu esse livro? Esse livro nasceu da minha conscientização de que, enquanto eu sou uma pessoa que pertence a essa sociedade alagoana, e quando eu vi o vexatório índice de analfabetismo desse estado de Alagoas, onde esse estado ocupa o índice mais elevado de analfabetismo do Brasil. Exatamente. Isso me deixou muito angustiada. E como uma cidadã do mundo, como uma servidora da humanidade, o que eu me cognomino assim de servidora da humanidade, eu resolvi me debruçar durante 5 anos para então elaborar esse livro. Esse livro que é embasado no pensamento complexo de Edgar Morin, que eu conheci através de Fernanda Marinella, aqui presente, minha nora, e embasado também numa obra fenomenal chamada Justiça pela Qualidade na Educação, elaborada por magistrados, por defensores públicos e promotores de justiça na área de educação infantil e da adolescência do país, uma obra fantástica. E junto a isso eu juntei todos, eu juntei Djavan, que está ali à nossa frente, eu trago Cora Coralina, eu trago Olha, não Fernanda. está em pessoa não, viu, gente? É uma bela foto do Djavan. Uma bela foto ali falando da farinha de Alagoas, né? Mas Djavan com a música, né, do Caldas, que ele traz o mergulhado azul piscina do Mar de Pajuçara, isso tudo nos sensibiliza, isso tudo nos emociona e nos leva a juntar tudo isso no pensamento complexo de Edgar Morin, que é um pensamento dialógico, todas as coisas estão unidas, né, as partes se unem no todo, e esse todo educacional tão preocupante, o todo do estado de Alagoas e o todo do país, é um todo que deveria preocupar todos os brasileiros, para que todos se unam em defesa da educação, que é constitucionalmente garantida como o primeiro dos direitos humanos dos homens. Ruth, e ela é do povo, não é do governo. Exatamente. E vamos um pouco mais adiante. É a grande base de tudo que ninguém entendeu até hoje, que sem educação não vai haver base para se fazer mais nada num país como o Brasil. É preciso haver educação. Você concorda com isso? Concordo Claro plenamente. Que sim, claro que você concorda. Porque só pode ser por aí.
Não é? Então, quando você dá o título de solidariedade educacional, eu acho que você levanta uma bandeira muito grande, que diz, gente, está faltando isso. Gente, cadê a educação? Por que não nos unimos? Por que não somos solidários? É verdade. Eu acho que é por aí, não é? É isso mesmo. Esse livro tem essa intencionalidade de fomentar esse debate público, de fomentar essa energia do povo nacional, de fomentar essa vontade para a gente refletir, né, gente? Para a gente estudar, para a gente epistemologizar. Vamos conhecer o conhecimento sobre a educação pública do Brasil. Exatamente. Vamos saber o que é a Constituição. Vamos estudar isso exaustivamente nas escolas. O que é essa Constituição, o que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o que é a Constituição da Educação, o que é o ECA, o que é o Fundeb, o que são os conselhos, né? Tudo o livro aborda e é para ser questionado, conhecido, divulgado, né? E vamos dizer assim, e ser criticado. Na verdade, e recebendo sugestões para que tudo isso funcione. Na verdade, Ruth, eu acho que eu queria colocar isso, inclusive, para os nossos convidados, para os outros convidados. Eu acho que o problema educacional não está na teoria, mas não está naquilo que a Constituição reza. Está em se saber que depois da teoria tem que vir a prática, e a prática não acontece nesse país. Você concorda? Fernanda Marinella, presidente da OAB. Tá, olha, nós tivemos um bate-papo com ela, por sinal excelente, que vai ser inclusive reprisado a pedidos. A pedidos. Foi muito bom mesmo. Ela que está aqui conosco, está se despedindo da presidência da OAB, mas quem sabe vem o Nivaldo Barbosa aí, que vai ser um dos nossos entrevistados também no próximo bate-papo. Que bom, Fernanda, você mais uma vez com a gente. Geraldo, obrigada pela oportunidade, obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui no Papeando com a Notícia, não é? E é uma boa tarde a todos, né? Um cumprimento aqui a todos os colegas que estão participando desse debate, desse bate-papo. Na verdade, falar de educação é falar do futuro do nosso país, né, Geraldo? Acho que esse é o ponto fundamental. Se o país não investir em educação, nós não teremos um futuro promissor. Então, eu acho que isso é fundamental. E para a gente conseguir investir de forma acertada na educação, é preciso discutir. É preciso colocar na mesa as ideias para que a gente possa encontrar saídas e alternativas. Eu venho repetindo muito que enquanto o povo brasileiro continuar resolvendo problemas novos com soluções velhas, nós não vamos conseguir avançar. Muito então, bom acho que é isso que você importante acabou de dizer, pensar exatamente. em novas saídas, Geraldo. Não tenha dúvida. Agora, dentro dessas novas saídas, o principal da coisa, Fernanda, é mais ou menos o que a gente estava falando aqui. Dentro da teoria, a educação nesse país ela é muitíssimo bem elaborada, na teoria. Sim, né? é claro. Então, eu acho que tem que pegar o novo e dizer assim, cadê o novo do velho, que nunca foi colocado? E, na verdade, Geraldo, o que acontece muito no Brasil, Geraldo, é assim... Lei tem, norma estabelece, exatamente. O direito está garantido. Eu sempre repito que nós não temos problemas de falta de lei, falta de garantia constitucional e legal. O que nós temos é falta de aplicação dessa norma, e esse é o ponto crucial. Por isso essa discussão ela é muito importante. Muito. E eu até te pergunto uma coisa, não é dentro dessa discussão, do âmago dessa discussão, que a OAB tem realmente a necessidade de entrar cada vez mais? Com certeza. E a discussão na OAB vai muito para o ensino jurídico, né, Geraldo, que também está vivendo um sério problema no país, porque hoje as faculdades de direito elas são autorizadas sem muito critério, sem rigor algum. Então nós estamos vivenciando um grande estelionato no mundo jurídico, no ensino jurídico no país. E isso vai repercutir daqui a 10 anos, daqui a 8 anos, então isso é muito preocupante. Como é que você enxerga, por exemplo, num momento como esse, em que até se pensa em renovação, e a gente tem que aplaudir que haja renovação, o livro de Ruth Freitas, que para mim é um compêndio maravilhoso, é um tratado de educação. Acho que ela traz, na verdade, Geraldo, 2 pilares importantes da nossa sociedade, que é a solidariedade somada à educação. Perfeito. Na verdade, as pessoas não têm condições de respeitar, de ser solidário, de construir, se não for pela educação. Não tenha dúvida. Então, na verdade, é fundamental construir o conhecimento para que você possa construir uma sociedade melhor. Você diria então, acho que esses pilares são muito importantes. Que está sendo levantada agora com a liberação desse livro que vai acontecer no dia 7, depois a gente dá tudo direitinho. Com certeza, com certeza. É conhecer mais sobre esses pilares, né, Geraldo? Então, esse livro tem muito a contribuir com toda a sociedade, com a educação no país. É verdade. Olha, e por falar nisso, tem uma professora aqui, que é uma professora da UFAL, Noemi Loureiro.
Tudo bem, Noemi? Como vai você? Olá, bom dia. Que prazer enorme recebê-la. Imagina, obrigada pelo convite. Ruth é uma querida, uma pessoa que admiro de perto pelo empenho que essa pessoa tem com esse pensar em educação, né? E aí, quando a gente pensa em educação, eu faço parte de um curso de licenciatura em dança aqui no estado, onde as pessoas equivocadamente pensam que esse processo da educação está eximido desse contexto. Mas quando a gente pensa nesse contexto da arte, que as pessoas desconhecem os seus amparos, desconhecem as suas premissas, a gente vem para esse compêndio que Ruth nos presenteia, exatamente, norteando esse olhar que é tão novo, né? A gente fala de um passado, mas um passado muito recente. É verdade. As coisas não se transformaram, elas estão postas, mas elas não se transformaram ainda. Então, é muito recente, é de agora. Noemi, eu costumo sempre dizer o seguinte, na idade que eu tenho, eu posso dizer. Eu fui aluno de escola pública no chamado fundamental, que era primário, né? Era chamado de curso primário, no Rio de Janeiro. Se você dissesse que ia botar um filho seu, você, por melhor que fosse a sua situação econômica, você dissesse que ia botar numa escola particular, você ia ser olhado de maneira esquisita. Porque a melhor escola era a escola pública. Até porque não era inteligente naquela época, Exatamente, né, Geraldo? Acho que essa é que é a grande questão, né? Não era racional, né? Não era racional. Então você colocava o menino na escola pública e ele saía para o ginásio, a admissão ao ginásio, com base, que é aquilo que falta para os nossos alunos hoje. Aí vem a grande pergunta. Não está havendo uma inversão de valores, onde os governos vêm querendo investir na educação superior e esquecendo a educação básica? E tem uma... Aí, grande Ruth, entra depois. Você entra nos assuntos a hora que você quiser, viu? É muito pertinente isso que você fala, porque quando o Ruth aborda da educação como função social, isso precisa ser dialogado na universidade, precisa ser posto através de diálogos e desse reconhecimento solidário das realidades que são postas dentro da universidade. Não pensar a educação como algo externo, mas quem são esses elementos, quem são esses sujeitos que compõem essa educação? Perfeito. E a partir dali lançar esses diálogos. Outra coisa, quais são os interesses? Exato. Aí sim, eu acho que precisa ser profundamente discutido isso. Onde estão os interesses pró e contra a educação e em que níveis estão pró e contra? E como essa educação vai contribuir para esse desenvolvimento desse ser integralmente, né? Pensar na educação como algo que efetivamente vai construir um ser pensante. Perfeitamente. Não alguém que vai reproduzir um conhecimento que nem ele entende, que nem ele sabe a que veio, né? Então, como trabalhar com essas identidades educacionais que muito bem a Ruth coloca no livro dela? Muito bem. A partir desses sujeitos, né, que é a se tal história, é a inserem. integração da educação como fórmula e a sociedade como um todo. Exato. Não é isso? Ruth, por favor, vamos acrescentar o que a nossa querida professora está Quando ela dizendo. fala isso, realmente, a sociedade chegou a um nível de alienação, vamos dizer assim, que ela não está se preocupando com seus problemas prementes, como a educação pública de um país. Perfeito, perfeito. A sociedade hoje, ela não está interessada em nem saber os seus direitos, as suas prerrogativas constitucionais. Ela precisa se sentir pertencente a esse contexto, ela precisa se sentir responsabilizada com esse descaso educacional que nos envergonha perante o mundo lá fora, manga da gente, Deixa nos eu lhe ridiculariza. perguntar, será que a sociedade que ficou desinteressada da educação ou a desinteressaram? As pessoas que poderiam influir realmente numa educação melhor, deixaram para lá. Ô, Geraldo, mas acho que tem uma questão que vale ser colocada, é que muitas vezes as pessoas sequer conhecem os direitos que têm. Então, como você vai exigir um direito que sequer você sabe que tem? Exatamente. Eu acho que o que nós vivenciamos hoje no país é um desconhecimento com a população dos direitos que ela mesma tem. Muito bem. Então, acho que esse é o grande ponto. A gente precisa tratar mais de cidadania, tratar mais de garantia como a educação, como a saúde, como a segurança, que
que poucas pessoas praticamente exigem ou identificam como direito seu. E que é então, é se apropriar, E né, que é dos um seus trabalho, direitos. por exemplo, que você, como presidente da OAB nesses 3 anos, procurou realizar. A E gente colocar tem a sociedade mais inteligente. A gente tem um projeto, inclusive, Exatamente. Geraldo, que é a OAB nas escolas, Isso. que é justamente nesse sentido, de apresentar a cidadania, os direitos mínimos que o cidadão deve ter. Então, o direito ao trabalho, o direito à saúde, o direito à Perfeito, segurança, o direito à perfeito. educação. Então, esse é um dos pontos. E uma discussão que passa por essa conscientização é a própria importância do voto, né, Geraldo? Que essa é uma discussão fundamental que as pessoas precisam ter sempre, né? Que o voto ele não tem preço, mas ele tem inúmeras consequências. Exatamente. Então, essa consciência com relação ao voto é fundamental. Muito bem. Porque eu tenho que escolher aqueles que representam os meus interesses, entre verdade. eles a educação. É verdade. Deixa eu aproveitar até para emendar o que você falou. Educação, para as pessoas entenderem. Porque às vezes assim, a educação é ir para a escola, é aprender, é ir para o ginásio, é ir para o fundamental, é ir para o médio, é ir para a universidade. Não é só isso. Educação é só isso? Hein, Ruth Freitas? Educação é muito mais, Muito né? mais. Educação é você começar pelas creches, né? As crianças de 0 a 6 anos, para que elas se socializem, elas aprendam a dominar conflitos, aprendam a dividir, aprendam a ser solidárias, e ela vai caminhando, né, para a educação fundamental, para o ensino médio, vai para a universidade. E o fato é que a educação ela não para, ela prepara o indivíduo para ser um cidadão do mundo, para adquirir habilidades, competências, profissionalização, e também se interessar pelas artes, pela cultura do seu país, você né? chegou num ponto que eu queria Pela cultura também. do seu país, porque é isso que nos identifica quem é o povo do Brasil. É verdade. Um povo criativo, excelente, lindamente criativo. É verdade. Ainda ontem eu via no programa do Bial, o Vale do Dendê, na Bahia, imitando o Vale do Silício nos Estados Unidos, onde os grandes Isso, internautas exatamente. habitam, né? Os homens mais ricos do mundo, né? E esse Vale do Dendê trazendo, explorando a cultura baiana, fazendo uma coisa maravilhosa. Então nós precisamos fazer um Vale da educação pública do Brasil. É verdade. Os brasileiros precisam construir esse vale para onde todos os pensamentos afluam, né? Para todas as ciências, né? Eu não sei, sejam eu acolhidas, não tenho certeza. para onde todas as sabedorias se Verdade. voltem. Eu não tenho Todas as certeza, mas tenho a poesias e impressão de todas que as você, prosas. nesse livro que é um tratado que eu não consegui ler todo ainda, mas já li um bocado, você deve também abordar essa questão da pluralidade na educação e que ela hoje não é vista assim dessa maneira. Porque quando você fala, por exemplo, em cultura, antigamente até o MEC era Ministério da Educação e Cultura, hoje não é mais. A cultura tem que estar absolutamente integrada com a educação e por aí vai. Quando você fala em informação, da tecnologia da informação e por aí vai, é outra coisa. Agora, veja bem, era aí que eu queria chegar. Como é que você fala que esse país, e não tem mesmo, não tem mais professor de matemática, não tem mais professor de química, não tem mais professor de física, e cruza os braços e não resolve? Por exemplo? Porque as licenciaturas, elas estão assim, vamos dizer assim, desencantadas, elas desencantam os usuários, vamos assim dizer. As pessoas não querem mais ser professores, né? A universidade, ela apresenta um número maior de vagas do que a demanda, porque os professores, ao saírem de lá, eles vão encontrar um espaço onde não lhe dá oportunidade de desenvolver o seu profissionalismo, né? Os salários são vis, as condições de trabalho péssimas, não há concurso público. O Estado deve saber que é constitucionalmente proibido contratar monitores, e o Estado contrata. Então, pelo Fundeb, todos os professores, substituindo. pelo Fundeb, os professores têm que ser concursados. Perfeito. Para garantir a qualidade do ensino Tudo bem, público. mas eu vou um pouquinho mais além. Se não existe a possibilidade do presencial, então por que não botar cada vez mais para cima o EAD? Eu vou até aproveitar para mandar um abraço para o nosso professor Marcelo, Agrelli. Marcelo Agrelli me deu uma entrevista magnífica. Ele tem ele é um professor de matemática. Matemática. Ele dá uma programação maravilhosa por EAD. Espetacular. Negócio assim de cinema. Que pode o governo chegar e dizer assim, eu quero isso aqui.
para fazer chegar a matemática até os lugares não é necessário, não O é? ensino à distância, Geraldo, ele na verdade proporciona a igualdade, A né? igualdade. A isonomia, quer dizer, todos têm acesso ao mesmo nível Isso. de ensino, né? Perfeito. Acho que isso é muito importante. Eu trabalho com ensino à distância há muitos anos, desde 2002, e eu acho que ele é revolucionário. Eu também Sinceramente, acho, eu acredito também que acho. ele pode mudar a vida e a história das regiões mais longínquas do país. Muito bem. Agora, por que as pessoas não adotam a EAD? Deixa eu ver uma coisa, eu vou falar um negócio Aí que eu não você queria. colocou uma coisa, Geraldo, que eu acho que é muito importante, que é o interesse. O interesse. Será que quer que dê certo? Exatamente, o interesse. Eu vou colocar até um negócio aqui. Se o secretário Enio Lins, que estava para vir, tivesse chegado aqui, eu falaria da mesma maneira. Nós temos uma emissora do Estado, né? do IZP, que não tem audiência na televisão. Pega esta porcaria desta televisão e transforma numa fonte de AD para o Brasil, para o estado de Alagoas todo, supre as necessidades de capacitação e qualificação de professores, de capacitação de alunos, de matemática, de química, e por que não? É por aí. Mas não pensam, não querem pensar, não sei. Por favor, Ruth. Que coisa linda esse seu livro. A gente vê assim, né? A distância também tremenda que existe da realidade educacional, onde esse índice de analfabetismo é gritante, alarmante, e a tecnologia que avança, né, a passos geométricos, né, coisa fantástica aí, né, desde as impressoras 3D, coisa fantástica em toda a área, né, até aos robôs, né, que estão aí voando em forma de borboletas, em forma de pessoas. Então, essa coisa fantástica. Mas eu visitei, assim, o SESMAC há poucos dias, fui levar meu livro ao professor Douglas Aprato, e a professora Mary me levou a conhecer a sala invertida do SESMAC, a sala da tecnologia. Perfeito. Então era sobre isso que eu gostaria que a Mary falasse, porque é uma coisa tão Vamos fantástica. lá, eu ia apresentar a Mary agora, Mary Lúcia Loureiro Que eu fiquei Lima. assim tão encantada, entendeu? Que eu digo, Mary, isso existe aqui em Maceió. É verdade. Precisa ser conhecido, precisa ser divulgado. Verdade. Mary Lúcia Loureiro Lima, que é educadora, ela é do SESMAC e é a chefe de gabinete do meu querido Douglas Aprato ou do João Sampaio. Só Dos dois, né? Douglas Aprato. Tudo bem, do Douglas. Só Tudo do bem. Douglas Mary, Aprato. como vai você? Também. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, Geraldo, o convite para esse momento onde nós estamos, assim, enaltecendo a figura da nossa querida amiga e companheira. Eu sou até suspeita de falar. Com solidariedade educacional. Mas eu gostaria de dizer a você que o Solidariedade Educacional é um livro que enaltece muito bem a educação pública, onde Ruth ela adentra essa viagem que ela faz imaginária, que eu achei assim, interessantíssima, quando ela entra naquela nave imaginária, quando ela percorre toda aquela grandiosidade no universo para observar esses mistérios, para observar as vidas planetárias. E aí ela enfoca de maneira pesada a espessura do livro, mas ela enfoca de uma maneira assim muito leve os avanços, as leis civis em prol dessas minorias sociais. É um trabalho de muita profundidade e eu queria assim aproveitar para parabenizar a minha amiga Ruth pela profundidade do trabalho que ela elaborou, onde ela apresenta essa proposta magnífica para melhorar o nível de alfabetização no Brasil. Isso. E sua proposta mostra de uma maneira assim muito simples como é possível a valorização do Sistema Nacional do Ensino de uma maneira viável. Então, Ruth está de parabéns e eu quero realmente assim prestar minha homenagem a ela como educadora que eu sou, e a ela, educadora que ela é a vida inteira. Então, isso naturalmente será de grande valia para a nossa sociedade. Eu acho que esse livro pode e deve ser a proposta para a criação de vários palcos de discussão, não é, Mary? Eu estou dizendo, eu acho que esse livro deve e pode ser motivo para a criação de vários palcos de discussão. Com certeza, sobre a educação Geraldo. nesse país. Com certeza. Agora, um país que eu não quero falar de política e nem vou falar de política aqui, mas eu quero lembrar que existe um homem público chamado Cristóvão Buarque, que é o educador. Esse homem não foi reeleito.
Não, Eu só queria dizer isso. Será porque não se dá importância à educação? Será? É muito importante a gente pensar que a educação não foi feita para ser politizada, mas a política precisa dela. Exato. E ela, assim, ela está lançando essa proposta, é uma gota num grande oceano de problemas. Mas que seria esse oceano sem esta gota que foi lançada? Não é? Uhum. Muito bem. Nós estamos aqui com o nosso querido amigo Paulo Bezerra. O Paulo eu convidei para que viesse aqui dar umas palavrinhas, porque ele não tem nenhuma intimidade com a autora, Ruth Freitas, não é nenhuma. Então, por conta disso, ele é absolutamente isento para dizer como foram esses 5 anos, Paulo, onde a Ruth Freitas fazia pesquisa. Você queria dormir e ela acordada fazendo pesquisa. Você queria comer e ela acordada fazendo pesquisa. E por aí vai. Me conta, Paulo. Paulo Bezerra, meu querido amigo. Esposo da Ruth Freitas. A Ruth é uma coisa assim, um pouco diferente, né? Porque, veja só, o primeiro a ser alfabetizado fui eu. Então, na realidade, foi um trabalho muito intenso dela. Ela se doou e quando ela se coloca para fazer uma coisa, aquele foco passa a ser praticamente 24 horas. Se a gente está viajando, ela falava no livro. Se a gente estava passeando, ela falava no livro. Às vezes eu digo, Ruth, nós estamos no cinema, depois a gente fala um pouquinho sobre o livro. No cinema também. No cinema também. Perfeito. Mas veja só, tudo isso eu relevei porque eu senti a importância de uma obra como essa para a nossa população. Porque muitas vezes a gente tem exemplos que são raros de pessoas que se situam no mundo. Em uma delas, eu presenciei uma discussão, eu estudava em Recife e nós víamos para cá toda semana. E aí nós pegávamos o ônibus lá naquela estação antiga, né? Ali no Parque São José, e entrou um cidadão e sentou-se na cadeira de outro. E o que ficou em pé era um cidadão humilde, chegou lá e disse, meu amigo, essa cadeira aqui é minha. Ele disse, aquela história, você sabe com quem está falando? Disse, não, que o senhor não me disse ainda. Ele disse, está falando com um deputado e tal, e foi aquela arrogância toda, e ele esperou pacientemente até que o cara terminasse. E o cara terminou e disse, e você? O cara vestido com um traje humilde e tal, disse, olha, o senhor sabe com quem está falando? Aí o cara até se espantou. Ele disse, o senhor está falando com o dono desse lugar. Então eu achei aquilo ali espetacular, porque a conscientização de saber o seu direito, perfeito, mesmo ele sendo uma pessoa humilde, exatamente, contra a prepotência. Perfeito. Quer dizer, vocês disseram aí, e muito bem dito, que se você não tiver a educação, você não tem a conscientização. Se você não tem a conscientização, você não tem liberdade. Você sempre será atrelado. Sem a dúvida. Então, é o tal da coisa. Meu amigo, o homem precisa se conscientizar, se alfabetizar, para se conscientizar e ser o agente do seu próprio desenvolvimento. Eu vou aproveitar para você, é uma pessoa altamente viajada também, Ruth também, e sabe disso. Mas às vezes os telespectadores alguns podem não saber também. Nós tivemos uma oportunidade agora, por exemplo, de conhecer a Alemanha por dentro e por fora, certo? Mas por dentro e por fora. Eu conheci mais de 20 cidades do interior, em que eu procurei um buraco na rua, um lixo na rua, uma casa mal pintada, um jardim maltratado e não encontrei. Isso é educação. Eu não encontrei uma calçada que tivesse uma elevação que não permitisse que alguém passasse com sua cadeira de rodas ou com seu andador de rodas e por aí vai. Então, meu amigo, o problema é cultural, o problema é educacional. Aí eu conversando, Ruth, eu quero até provocar você com isso, conversando com alguns educadores, e muitos deles, quase a maioria, diziam o seguinte, para nós chegarmos ao princípio do ponto que o velho mundo, entre aspas, novo, chegou, nós precisamos de 200 anos à frente. Você concorda?
Ruth, você O concorda? Banco Paulo? Central, né, ele tem nos advertido de que se a educação pública do Brasil continuar no ritmo que ela vai, ela levará 200 anos para se efetivar. Então, realmente, isso é muito preocupante. Mas Não isso é? é preocupante por quê? Porque a população está passiva, a população não está participando, a população precisa se organizar e cobrar. Então é onde falta o quê? Aqui, por favor, solidariedade educacional. O livro de Ruth Freitas que vai ser lançado no dia 7 agora, é a próxima quinta-feira, não é? É uma quarta-feira, dia 7, onde, por favor? Casa da Ruth? Indústria, Casa às da 19 Indústria. horas. Às 19 horas na Casa da Indústria, embaixo, né? No auditório embaixo, ok? Horário de verão. Ah, sim, já será horário de verão. 19 horas, né? 19 horas. Não percam, daqui a pouco estaremos de volta com o nosso Almoçando com a Notícia, continuando com esse assunto maravilhoso que é a educação. E quando eu voltar, eu falo do SESMAC, eu falo de todo mundo. Volto já, porque eu estourei o tempo do primeiro bloco. Vamos lá e voltamos já. Sim, você é diferente. É sim. Você é diferente. Mas não é diferente meio termo. Não, Nanina, não. É diferente por inteiro. Da ponta do dedo mindinho até o último fio de cabelo. Vamos nessa! Então, se joga no diferente e vem pra cá. Vestibular SESMAC 2019.1. Aqui é diferente. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade. Crescendo, crescendo, na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer: preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Sua empresa joga dinheiro no lixo? Reduza os custos e proteja o meio ambiente com as consultorias do Sebrae Tech. Implemente o programa de gerenciamento de resíduos sólidos. Obtenha a licença ambiental e conheça outras melhorias para a sua empresa. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Ok, gente, voltamos ao nosso Almoçando com a Notícia de hoje. Mas antes da gente voltar propriamente ao segundo bloco, eu vou fazer o que eu não fiz no fim do primeiro bloco. Eu vou lembrar a vocês que nós temos alguns patrocinadores importantíssimos e um deles está absolutamente ligado à educação, que é o SESMAC. O SESMAC, que eu digo sempre o seguinte: ensino a toda a prova. E não tem a menor dúvida de que é. Além do mais, já que nós estamos falando em prova, você tem até o dia 16 para fazer as inscrições para o vestibular do SESMAC. São 23 cursos que estão sendo ofertados para o vestibular. E vale a pena, viu, gente? Porque o SESMAC é o SESMAC. Eu digo até o seguinte: além de ser espetacular, ter 45 anos no mercado,
ele é nosso. Ele é nosso, ele é alagoano e mostrando sempre para o que veio. O Sebrae, esse Sebrae que também mostra para o que veio, Sebrae Alagoas, né, fazendo do microempreendedor individual um possível pequena empresa, uma possível média empresa, e por aí vai. E por aí vai, mas você tem que saber ouvir, e ouvir é uma arte. Por isso é que o Sebrae é um grande consultor de negócios, é o maior especialista em pequenos negócios. Ouça o Sebrae que você se dá bem. Imprensa Oficial Graciliano Ramos. Estou falando de livro, né? E a Imprensa Oficial Graciliano Ramos é espetacular para publicação de livros, viu? Muito bom, você não pode imaginar. Alta qualidade e preços absolutamente compatíveis no mercado. Sancar Veículos, a única de automóveis seminovos que está no pátio de um supermercado, no pátio do Sam's Club. Vai lá que você vai se dar bem. Bodega do Sertão, coisa boa, né? A gente faz o bate-papo, a gente faz hoje, excepcionalmente, o Almoçando com a Notícia aqui, e o Filé do Zezé também, onde a gente faz o bate-papo e o Almoçando com a Notícia. 2 ícones da gastronomia. Muito bem. Eu já ia dizer voltamos já, mas não voltamos não. Nós já estamos no segundo bloco. E eu queria perguntar à minha querida autora, Ruth Freitas, que está lançando esse Solidariedade Educacional no próximo dia 7, quarta-feira, na Casa da Indústria, às 19 horas. Não é isso? 19 horas. Eu queria perguntar o que é que o povo diz que mexeram no nosso queijo. Que capítulo é esse que você escreveu com um título tão sugestivo? É sobre o pré-sal, né? O pré-sal era a grande esperança da educação pública do Brasil, né? Quando aquelas especulações nos levaram as pessoas a expressarem que o pré-sal, todo o lucro, né, adquirido através do pré-sal, seria revertido em prol da educação pública do Brasil. Mas o que nós sabemos é que lá os poderes, né, os legisladores já mudaram alguma coisa e possivelmente mexeram no nosso queijo. Isso não vai mais acontecer da forma como estava sendo preconizada. Quem sabe, né? Pode ser até que mudem, né? Pode ser até que mudem. Não é? O grande problema é mostrar que a educação está em primeiro lugar. Conseguindo mostrar isso, conseguindo haver... Olha, veja bem, um povo que consegue fazer verdadeiras revoluções numa época política, será que esse povo não consegue fazer verdadeiras revoluções para botar na cabeça dos administradores de que a educação tem que ser fundamental mesmo? Sim. É uma verdade, né? O empreendedorismo está preocupado, porque nós precisamos desse cognitivo, né? Dessas inteligências para ocuparem cargos, ocuparem empregos, né? Empregos que exigem conhecimentos das tecnologias, e nós não temos esse pessoal preparado. Muitas vezes existem as vagas, mas não existem as pessoas qualificadas. Isso é uma preocupação da educação de base, né? Para que ela prepare os jovens para essa competitividade do mundo do trabalho, tanto a nível nacional como a nível mundial, né? A nível de planeta. É uma preocupação muito grande. A respeito também, assim, sabe, Geraldo, eu queria voltar à questão do SESMAC. Nesse livro eu presto homenagem ao padre Teófanes de Araújo Barros. Esses ícones da educação pública do estado de Alagoas, como João Azevedo, outro grande ícone da educação pública do Brasil, Jerônimo Albuquerque, com os deficientes físicos, também eu presto homenagem a ele, e a muitas outras pessoas que marcaram suas presenças na educação pública do Brasil. Hoje o que o SESMAC expande inteligências, né? Expande em sabedorias, expande em profissionalismo, expande em cuidados, em participações sociais, civis, políticas, é uma coisa fenomenal. Né? Quantas pessoas saem dali espalhando cientificidade, né? E seus saberes apreendidos por lá. Então, o SESMAC está de parabéns, né? Porque o padre Teófanes de Araújo Barros é o mentor. E o que eu acho espetacular no SESMAC, eu tenho trazido aos bate-papos, até o Almoçando com a Notícia também, muitos coordenadores do SESMAC, e a gente nota que eles têm assim um entusiasmo fora do comum, um entusiasmo que supera aquele entusiasmo normal não é o profissional normal, é um profissional que puxa para si aquilo que ele faz. Você concorda? Comprometido, né? Comprometido. O profissional que veste a camisa, o profissional comprometido. Isso nós observamos também assim a nível de educação, Geraldo, e
telespectadores. Porque existem nichos educacionais aqui no estado de Alagoas que são estarrecedores do ponto de vista positivo, da positividade. Há escolas simples, escolas públicas de interiores, como Coruripe, Lagoa do Roteiro, aqui mesmo, que os professores conseguem fazer com que os alunos alcancem níveis de aprovação nos vestibulares de forma fantástica, primeiros lugares de universidades federais. Por quê? Porque os professores todos vestiram a mesma camisa, os diretores convidaram os alunos mais avançados, os mais sabidos, vamos dizer assim, para ensinar aos mais frágeis. E nessa condução, eles criaram, assim, um desfecho, uma coisa tão significativa, tão maravilhosa para a sociedade, que eles devem ser imitados. São nichos, há muitos nichos fantásticos de educação. A educação municipal também está melhorando seus níveis no INEB e IDEB, né? O Índice Nacional de Educação Básica já revela algumas melhorias, apesar do Estado se manter ainda com analfabetismo gritante, mas a gente também, né, pede assim que haja realmente a solidariedade dos intelectuais, das universidades, das igrejas, né, das famílias, do povo em geral, para que a educação pública desse país saia desse marasmo. Eu acho, Geraldo, que tem uma questão que é interessante, porque essa motivação para que o profissional possa desenvolver bem o seu trabalho passa pela própria valorização da carreira. E que o Brasil não tem essa preocupação. Exatamente. Né? Então, nós não temos a preocupação com o professor, não há o fortalecimento dessa categoria, não há o investimento nessa classe. Então, muitas vezes a estrutura da escola não favorece, muitas vezes a estrutura da carreira não é viável. Isso traz, com certeza, a desesperança, né? Então, muitos profissionais não conseguem se comprometer e se motivar porque não têm expectativa de um futuro melhor. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Então, a educação passa também pela valorização daqueles que a fazem. Mas olha, veja bem, foi muito bom você falar disso, porque eu sempre eu sou filho de professora, tá? Professora primária. Também, Geraldo. Professora primária no Rio de Janeiro, na minha época. Ser professora era um senhor cartão de visita. Ser professora era um nível muito acima do nível normal. Elas eram altamente valorizadas. Muitos pais aconselhavam seus filhos, né? Case com uma professora, porque é uma carreira reconhecida, né? Hoje não tem mais isso. Beleza, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Eu dou até um exemplo interessante. A minha primeira professora se transformou na minha comadre. Ela foi a madrinha de batismo do meu primeiro filho. Puxa, tinha um olha vínculo o que pessoal, é uma professora. Né? É um ídolo, né? É um ídolo que você cria. Quer se espelhar, Exatamente. Quer reproduzir. Agora, como, meu querido Paulo Bezerra, que você vê esses professores sendo não só desvalorizados financeiramente, desvalorizados intelectualmente, desvalorizados por todos os motivos pelo próprio governo e desvalorizados pelos alunos, que ficam agredindo os professores. As famílias, de uma forma geral, famílias, né? de um modo geral. Hein, Paulo Bezerra? Olha, eu vejo isso com muita preocupação, porque o que estão fazendo com a educação no Brasil, eu considero um crime de lesa pátria. Perfeito. É uma coisa que as consequências nós vamos pagar muito caro. Já estamos pagando. As consequências são terríveis, porque na realidade a educação ela é um complexo de muitas coisas, não é só a alfabetização, não é isso? Mas também a sensibilização do aluno. Por exemplo, nós estávamos no Museu do Louvre em Paris e a gente estava espantado com o número de alunos, entendeu? Das classes primárias. Perfeito. Lá visitando o museu. E eu perguntei se isso era sempre assim. Não, eles todas as quartas-feiras os alunos não têm a atividade de sala de aula. Os alunos, todas as quartas-feiras, estão desenvolvendo sua sensibilidade nos museus espalhados pela França. Perfeito. Então, é isso que eu digo. Você não tem que pegar apenas o viés da alfabetização só. É um complexo de coisas, não tenha dúvida, para que a gente chegue lá. Aí eu pergunto à autora do livro, Ruth Freitas, Solidariedade Educacional, o que você aponta nesse livro como proposituras, algumas das proposituras
que possam ser realmente realizadas. Sim. Realmente, esse livro tem esse propósito. O propósito é esse exatamente, enaltecer o debate, estimular o debate, entendeu? Porque se nós quisermos, né? Se nós nos determinarmos, se nós nos unirmos, se nós nos solidarizarmos, nós conseguiremos aquela educação que o povo do Brasil merece. Nós precisamos cobrar dos poderes constituídos. Se vocês observarem bem, os políticos nunca falam em educação. Vocês lembram do impeachment, quando eles falavam, né? E pai, mãe, tia, mas educação não se falava, nenhum tinha um projeto educacional, nenhum lutava. Os ministros de educação são colocados por méritos políticos, né? Não por mérito profissional. Claro. Então, isso tem comprometido muito, né? Os ministros não conhecem a educação, ainda alegam que os professores têm muitas férias, vão muito bem. Então, precisa conhecer o que é essa educação pública do Brasil. O povo brasileiro precisa conhecer mais. As universidades precisam participar mais dessa comunidade, trazer sua contribuição, sim. É possível a gente reverter esse quadro, desde que a sociedade queira, que o povo queira, né? Que os meios de comunicação, como você aqui, Geraldo, já nos dando essa oportunidade fantástica. O poder dos meios de comunicação, ele é fantástico, né? Para a gente conscientizar a sociedade de que a educação é dela, é um direito constitucionalmente garantido, como o primeiro dos direitos humanos. Desse direito resultam todos os outros direitos, o direito à sua honra, à sua soberania, à sua cidadania. E a educação é um processo, como Paulo falou, que não vai cuidar só da alfabetização, mas ela vai cuidar dos aspectos morais, dos aspectos éticos, dos aspectos científicos, né? Dos aspectos profissionalizantes. Então, pega o homem na sua totalidade, na sua complexidade, para fazer desse homem um cidadão bom, para tornar a humanidade melhor do que a que está. Verdade. Agora você veja o seguinte, você falou sobre essa questão do político, de um modo geral. Ele, quando entra em campanha, ele diz assim, eu tenho 3 objetivos, são os principais desse país e vamos resolver. Educação, segurança e saúde. Nenhum deles chegou para dizer, em educação, eu vou fazer isto e isto. E não posso fazer o resto porque não dá tempo. Mas eu vou fazer pelo menos isto. Que isto apareceu? Nenhum isto apareceu. Mas o debate tem que ser de propostas, né, Geraldo? É isso que a gente não vê às vezes, né? Muitas vezes a gente não vê proposta, né? A gente vê hoje fake news, a gente vê hoje os ataques pessoais, mas muitas vezes a gente não vê propostas, né? Eu acho que esse é o ponto. E acho que um ponto que é refletido, nós devemos refletir também, é que a corrupção também atinge a educação no país. Claro, ela também compromete alguma. A educação no país. Na verdade, o que nós precisamos pensar é que a corrupção, ela mata o povo brasileiro. Então, é preciso combater, sem dúvida alguma. E, para combater a corrupção, nós também passamos por um povo mais educado. Porque um povo mais educado tem condições de combater a corrupção de forma mais eficiente. Então, assim, a gente não pode criminalizar os nossos políticos, nós precisamos da política e dos políticos, mas nós precisamos exigir deles aquelas nossas propostas, aquele compromisso com a sociedade de atender às demandas. E o combate à corrupção é fundamental nesse cenário. Mas eu acho que nós só vamos conseguir um combate eficiente à corrupção se a gente conseguir ter um povo mais educado. Então, passa por esse elemento também. Bom, aí eu vou lhe provocar. Aí eu vou lhe provocar a nível federal, porque você vai ser conselheira federal. Eu tenho certeza disso. Olha, se existe uma instituição nesse país respeitada, ouvida e acatada, ela se chama OAB. Principalmente porque foi com ela que começou o combate à corrupção. Concorda comigo? Teve um papel muito importante na democratização do país, sem dúvida. Muito importante, muito bem. Então, eu acho o seguinte, está na hora da OAB reunir cabeças pensantes desse país para projetar, para ter projetos para a educação, por exemplo, projetos reais, e oferecer ao presidente da República, ao ministro da Educação, mas oferecer publicamente. Não faz porque não quer. O projeto está aqui. A solução é essa. A realização é assim. Geraldo, a gente viveu isso de perto com o marco jurídico. Exatamente. O marco jurídico, a gente viveu isso de perto, mas infelizmente a política do governo não é favorável. Porque, na verdade, a política quer mercantilizar. Eu vendo vagas, eu vendo abertura de faculdades, eu vendo abertura do ensino privado e eu me descomprometo com o ensino público. O que o poder público hoje pratica, Geraldo, é efetivamente incentivar a iniciativa privada a investir e simplesmente se descomprometer. Eu devo ter o ensino privado? Sem dúvida alguma.
nenhuma, mas o Estado não pode se eximir da sua obrigação de manter o ensino público de qualidade. Não tenha dúvida. Uma coisa não pode excluir a Não. outra, isso é fundamental. Não tenha dúvida. Então, assim, é claro que a faculdade privada, é claro que a escola privada, é claro que o ensino privado tem um papel importante para o país, tem, até porque nós estamos nesse mercado e caminhando cada vez mais, avançando cada vez mais nesse sentido. Mas o que não significa eximir o Estado do dever de educar. Claro Isso que é uma não. obrigação estatal, é um dever estatal. Pois o Estado é. tem a obrigação de fazer com a sua própria máquina, com a sua própria estrutura. Mas o próprio Estado não tem projeto. O cenário que a gente Onde vê é que das estão as universidades políticas públicas hoje, Geraldo, é desesperador. As exato. universidades públicas hoje, elas estão em muitos estados abandonadas. Então, isso é Exatamente. muito preocupante. Então, eu acho que a universidade pública tem um papel social indispensável. Não dá para viver isolado do mundo só no estudo e só na teoria. Ela precisa ir para a vida prática e esse vivenciar a sociedade é muito importante também. Claro. Eu acho que, de uma forma geral, para as instituições isso é importante, né? Nós não podemos ficar encastelados, né? Não, Eu acho que isso é de jeito algum. fundamental. E a universidade também tem esse papel. Muito bem. Mas eu acho que o Estado precisa ter a responsabilidade de continuar cumprindo o seu dever, que é prestar educação. Mas já que ele não tem políticas públicas, ele Tem que cobrar mais. tem que senador. cobrar mais. Com E certeza. não se pode, não adianta mais. Sabe o que eu acho? Aquilo que eu falei no princípio. Paulo vai entrar já também. Não adianta mais, Ruth, a gente cobrar do Estado uma posição. A gente precisa dizer ao Estado, olha, a solução está aqui, agora nós vamos cobrar de você. Essa é uma solução. E boas Envolver a ideias sociedade. surgem, Geraldo, Boas sempre. ideias surgem. Só que o problema é que a desculpa é sempre o dinheiro não existe, não tem verba para isso, né? E aí vem aquela desculpa, né? O princípio da reserva do possível, eu não faço porque não é possível fazer. Porque nós não podemos admitir, porque isso é o mínimo existencial, o Estado tem que prestar. Mas um dia a casa cai, não Afinal cai? de contas, a nossa carga tributária é absurda, né, Geraldo? Então é para fazer. Mas um dia a casa cai. Se a sociedade cruzar os braços, não acontece nada. Mas se não cruzar, Paulo Bezerra. Geraldo, eu queria chamar a atenção o seguinte, a Ruth fala nesse livro dela muito sobre a iniciativa das pessoas, porque muitas vezes você dá aquela desculpa que você não tem os meios. E aí eu queria exemplificar uma fala que a Ruth faz aí, de uma pessoa que, para mim, faz um trabalho extraordinário, porque, às vezes, ela não dispõe dos meios e ela entra, às vezes, com recursos próprios para levar a arte, a acessibilidade para as pessoas. Aí eu queria que a Noêmia falasse sobre o trabalho dela, que, muitas vezes, falta patrocínio e, muitas vezes, as pessoas mais ligadas a ela têm que chegar junto, mas ela não desiste. Ela leva aquele seu propósito. Noêmia Loureiro, vamos lá, professora da UFOR. É Mas isso que mesmo. trabalho é esse que o Paulo está falando que eu não conheço Está e que eu quero conhecer? convidadíssimo a fazer parte desse contexto, onde esse desconhecimento do que somos artisticamente aqui na cidade, né? Certo. Nós somos pessoas que trabalhamos com arte e as pessoas não nos reconhecem como artistas empreendedores. Nós quem? A sociedade como um todo, né, tem um olhar muito voltado para outras questões que não as artísticas. Certo. Porque a arte parte da premissa de que a arte é voltada somente para um viés mais elitista. Mas do que o Paulo fala, é um trabalho que faço numa comunidade com pessoas que querem e que buscam esse encontro com a arte, mas de uma maneira muito singular, que é pensando nesse viés do balé, das apresentações que estão relacionadas ao balé, essa construção do ser através da arte, Entendi. voltando-se para o balé. E aí a gente dialoga com questões muito cotidianas, a gente fala nos espetáculos de situações do nosso cotidiano aqui de Maceió, do nosso cotidiano dos bairros, e as pessoas não sabiam que as pessoas não se reconhecem. Muito interessante. E começam a se reconhecer. Ou seja, uma nova linguagem. Exatamente, através da arte. Muito bom. De você chamar a atenção das pessoas para as suas questões, para o seu pertencimento, através da arte. Muito bom. E aí, agradeço muito essa colocação de Paulo, e os dois são duas pessoas que apreciam muito o meu trabalho nesse sentido, onde a gente dialoga, a gente mostra, a gente expõe esses contextos a pessoas que parece que nunca viveram aqui na cidade. E de uma maneira muito simples, Você né? já é minha convidada para fazer o bate-papo. Ah, viu? que coisa Só sobre esse boa. assunto. Obrigada, obrigada. Só agradeço. sobre esse assunto. Agradeço Eu e tu. profundamente. Tu e eu. Ótimo. Já na agenda. Viu? Obrigada. Porque isso é muito importante. Ó.
Olha, eu acho que o aplauso à arte, quando ela é portadora de mensagens positivas para a sociedade, pelo amor de Deus, isso é fantástico. E é essa a função da arte, não é? É a função da arte. Não é entretenimento, é você acionar nas pessoas algo que elas desconhecem. Perfeito. E aí a gente se encontra nesse estado da arte. Sem dúvida alguma. Na hora que você se encontra. Porque na hora que você encontra a arte, você se encontra. Exatamente. E é isso que ela tem que acessar. Ela tem que acertar. Como é que funciona o teu projeto? É um projeto que ele é anual. E aí eu ofereço aulas de balé, alongamento, consciência corporal. E no fim a gente faz um espetáculo. Onde isso é posto. Muito bom. E é muito legal porque o que eu trabalho lá é a inclusão social, ponto que Ruth traz muito bem no livro dela, porque não é uma estética que está ali em vigor, são pessoas de corpos diferenciados. Mas, Noemi, você toca num assunto interessantíssimo também, minha querida Marinela, que é o seguinte, é a união das diversas ações que podem chegar ao objetivo comum, que é a educação. Então, por exemplo, esporte é muito importante porque tira as pessoas da rua. Né? Dá qualidade de vida. Agora, pelo amor de Deus, tire da rua, dê o esporte, mas aproveite, dê a educação, aproveite, dê a arte, dê a cultura, dê tudo. Não é? Exatamente. E eu acho que é essa união que é importante, não é, Fernanda? É esse imbricamento de saberes, na verdade, né? É a gente pensar nessa conexão, nesse imbricamento de saberes para a construção integral deste humano. Exatamente. Deste personagem, né? Desse aprendiz. E eu tenho certeza que nesse livro a Ruth aborda também esse tipo de conexão. Muito bem, muito bem. E ela fala muito dessa inclusão de pessoas, e aí lá na minha escola tem pessoas de corpos diferenciados, pessoas que são muito mais velhas, que inseridas nesse contexto onde as pessoas dizem, nossa, e você faz isso como se aquilo não fosse posto para elas. Exato. E aí a gente lida com essas situações de preconceito, porque o preconceito tem muitas facetas. Isso já é outra história. A gente já envereda nessa seara do preconceito, onde as pessoas parecem que têm rótulos. Você só pode fazer parte se você... Você falou em balé, por exemplo, e a gente tem visto homens com H maiúsculo que ingressaram no balé, continuam homens com H maiúsculo. E por que não? E por que não? Estão aí dando aulas de que não existe isso. Exato. Pô. E o balé tem uma outra questão, né? Que é o corpo slim, né? Aquela magra, elegante, alta, magra, né? Então você tem, fora disso, tem preconceito. Exatamente. É um outro tipo de preconceito, mas ele existe, não é, Fernanda? Com certeza, Geraldo. Aí você vê pessoas obesas que estariam fora do padrão estético, fazendo parte, lindas em cena. E por que não? Né? Que parâmetros... Menina, você sai do balé e entra na profissão milionária das manequins, né? Sim. Das modelos, né? Com aquela estúpida exigência de fazer com que a anorexia tome conta dela. Não é? Não pode um negócio... É um modelo criado pela mídia, criado pela mídia. Verdade. A mídia e que isso manipula a cabeça das pessoas, né? Isso cria na cabeça das pessoas um conceito, um preconceito, na verdade. Por exemplo, que a gente saia daqui com um conceito criado pela mídia, né? Em cima do livro Solidariedade Educacional, que vai ser lançado no dia 7, da Ruth Freitas, porque esse nome... Eu vou passar, se você me permite, eu vou passar a usar esse nome todas as vezes que eu falar em educação. Solidariedade educacional que falta nesse país. E em todos os livros. Meire, por favor, você que está num SESMAC, você está em algo mais elitizado em termos de educação. Perfeito. Não é? Mas você sabe que temos a UFAL, você sabe que temos outras universidades que não são a mesma coisa do SESMAC. Mas é preciso unir tudo. Exato, é preciso fazer com que, não haja preconceito. E sobre o SESMAC, eu lhe devo até uma explicação quando você falou, quando a Ruth citou a sala invertida. Eu queria, assim, você sabe porque você tem esse conhecimento, mas o SESMAC, na EAD, ela está muito bem desenvolvida, nós estamos já com alguns cursos já em funcionamento, inclusive o de logística. E agora... Não, que eu entrevistei, na semana que vem vai para o ar, um dos componentes do último Almoçando que eu gravei com o SESMAC,
Foi exatamente sobre logística. Sobre logística. Eu já o convidei para a gente desdobrar esse assunto. Vale a pena, Geraldo, é bom. Inclusive, agora, nesse próximo vestibular, que nós estaremos realizando nos dias 23 e 24 de novembro, nós já vamos inovar com um novo curso, que é o de agronomia. Agronomia, ele será realizado na Faculdade de Marechal Deodoro, onde funciona a medicina veterinária, com uma estrutura fantástica. Perfeito. Eu vou pedir licença a vocês para ir até os nossos SESMAC, que eu não vou falar não, viu? Porque, olha, ela falou por mim. Não vou falar do SESMAC, ela falou por mim, a Meire falou por mim. O SESMAC é isso aí, gente. Olha, o SESMAC é ensino a toda prova. Pronto, acabou, não falo mais. Porque ela já falou por mim, não foi, Meire? Falei. E falou com orgulho. Com orgulho, é isso mesmo. Então vamos... Visto a camisa do SESMAC. Olha o microfone. Visto a camisa do SESMAC, de fato. Ah, beleza, eu não sou de lá e visto, porque sou de lá. Não é verdade? Claro que sou. Sebrae Alagoas também, olha, ouvir. Ouvir sempre o Sebrae, que você cresce. Imprensa Oficial Graciliano Ramos, Diário Oficial, Gráfica do Governo, mas tem a parte privada. E nela, minha amiga, é tudo que você pode imaginar a preços fantásticos. Sancar Veículos, no Sanus Club, vai lá. Bodega do Sertão, eita, Bodega do Sertão, tem até Pedrinho na Bodega do Sertão. Vem aqui, procura pelo Pedrinho para você ver como é que você vai ser atendido. É ou não é, Pedrinho? Grande Pedrinho. E filé do Zezé. Sim, você é diferente. É sim, você é diferente. Mas não é diferente meio termo, não, Nanina, não. É diferente por inteiro, da ponta do dedo mindinho até o último fio de cabelo. Vamos nessa! Então, se joga no diferente e vem pra cá. Vestibular SESMAC 2019.1. Aqui é diferente. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade. Crescendo, na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer: preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Sua empresa joga dinheiro no lixo? Reduza os custos e proteja o meio ambiente com as consultorias do Sebrae Tech. Implemente o programa de gerenciamento de resíduos sólidos. Obtenha a licença ambiental e conheça outras melhorias para a sua empresa. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Muito bem, gente. Voltamos ao nosso Almoçando com a Notícia de hoje, porque nós estamos integrados num assunto chamado educação, e agora mais ainda com esse título, Solidariedade Educacional.
que é o título do livro de Ruth Freitas, educadora. Ela ficou 5 anos debruçada nesse livro, fantástico, cheio de proposituras, e que vai ser lançado no dia 7, agora, na próxima quarta-feira, na FIE, né? Na Casa da Indústria. No auditório da Casa da Indústria embaixo. Quero ver todo mundo lá, hein? Vale a pena. Quem estiver ligado em vamos desenvolver esse país, tem que estar ligado primeiro em vamos desenvolver a educação desse país, para depois poder pensar no resto. Ou até paralelamente, mas nunca esquecendo a educação. A Ruth abordou aqui nesse livro um negócio muito interessante, e nós vamos ter um exemplo vivo. Não é, Ruth? Que é a sala invertida. Conta pra gente o que é essa sala invertida. Nesse com as livro salas eu faço, tecnológicas. eu faço essa abordagem, né? Que a educação, o espaço físico, onde a educação pública acontece atualmente, é obsoleto. Né, diante do avanço da tecnologia, né, gente? Tecnologia de ponta, gente, o celular é uma coisa mais fantástica do mundo, né? Você está aqui, fala com o filho que está do outro lado do mundo e tudo mais, né? O WhatsApp, as redes sociais que elege qualquer um, derruba qualquer um, político, né? E a escola continua lá atrás, atrasadinha do tempo dos nossos bisavós, não é? Com o quadro de giz que leva o professor a se sujar, ficar com dificuldade respiratória, a pedir licença médica, né, porque não suporta mais trabalhar com aquilo, enquanto que as salas tecnológicas, elas pedem ambientes muito coloridos, né, com almofadas no chão, os quadros negros serão os tablets, os professores serão esses empreendedores das tecnologias que vão ensinar os jogos que fazem as inter-relações entre os alunos, tornando eles mais amigos quando eles fazem a competição e se juntam, e se agrupam para estudarem juntos, para resolver problemas juntos. É uma coisa que a educação tem que chegar a isso. É uma vergonha nós ainda estarmos tão distantes da tecnologia, com a educação dessa, com o analfabetismo gritante e com o quadro de giz aí, e o professor todo na verdade, sujo de giz branco. Eu acho interessante observar que qualquer projeto que você resolva fazer para o futuro, né, nos tempos de hoje, em termos de revolução tecnológica, você precisa pensar primeiro que tem que passar pelo celular, né? Se você não conseguir acionar pelo celular, não serve. É verdade. Então já mude de ideia, porque esse projeto não vai ser eficiente para o futuro, né? Então tudo que você precisar hoje tem que ser acessado pelo celular. Acho que esse é o primeiro desafio, né? E realmente a educação sem pensar na tecnologia não tem como caminhar. É verdade, é verdade. Acho que o mercado de trabalho para a advocacia, por exemplo, Geraldo, o robô hoje é a grande discussão. Então, o robô a favor da advocacia, sendo utilizada pelos escritórios para facilitar na pesquisa, para facilitar no encaminhamento da causa. Então, hoje nós já temos inúmeras ferramentas e inúmeros robôs que prestam esse serviço para os advogados. É claro que há uma preocupação, né, com relação ao mercado de trabalho, se o robô irá substituir o homem, mas eu acredito que com a criatividade do homem isso não vai acontecer. Claro que não. Mas é uma reflexão que nós temos que fazer, a dependência dessas ferramentas, né? Isso é fundamental. E na educação nem se fale. Mas é preciso criar dependência múltipla, de um lado e de outro. Com certeza, é fundamental. O homem não pode ficar realmente preso a uma determinada dependência, mas tem que fazer daquele instrumento que ele também seja dependente do homem. Tem que ser a tecnologia a seu favor, né? Seu favor, a seu favor. Mas aí ela dizia sobre as salas tecnológicas, não é? E que eu quero chegar na famosa sala invertida, que já tem um exemplo aqui no SESMAC. É isso aí mesmo, que eu quero que a Mary faça essa explanação, né, sobre as salas invertidas do SESMAC, que eu fiquei surpreendida ao encontrar uma coisa tão tecnologicamente instalada, fazendo o papel realmente atual da educação de qualidade. É verdade. Vamos lá, Mary, por favor. Pois é, Geraldo, realmente eu trabalho há mais de 20 anos no SESMAC, mas eu sou uma pessoa assim, muito encantada com as tecnologias que são implantadas no SESMAC, graças àquele espírito empreendedor do nosso vice-reitor acadêmico, que é o professor Douglas Aprato. Grande figura. Que tem realmente uma visão acadêmica assim, além. E realmente ele fez acontecer para o SESMAC essa sala invertida, onde ali acontecem as aulas, os alunos interagem, os alunos de medicina, os alunos de direito, enfim, todos os cursos, eles têm direito a participar de conferências, de aula, nessa sala invertida. E
Inclusive, agora houve o lançamento de 2 novos doutorados, que nós temos já um doutorado já concluído, e agora foram lançados mais 2 novos doutorados. Um na área da educação, patrocinado pela PUC Minas, e o outro na área de psicologia da saúde, psicologia e saúde, pela Mackenzie de São Paulo. No momento da implantação, da inauguração desses 2 doutorados, houve uma conferência onde o reitor da PUC presenciou todo esse lançamento e fez a sua palavra, deu a sua palavra. O reitor da Mackenzie também participou através dessa videoconferência, que também deu o seu recado, a sua mensagem aos nossos futuros doutores. Enfim, o SESMAC Marinela falou agora em robótica. Nós temos um núcleo de robótica, onde nós já temos robôs, não é? Nós temos já robôs que estão interagindo com os cursos. Perfeitamente. Inclusive com medicina. É importante. Na medicina, então, nem se fala. Super Medicina importante. nem se fala. Não Perfeito. Porque a precisão das cirurgias ela se torna muito mais eficaz, não é? Para isso, o robô não tem falhas nesse sentido. Não. De jeito nenhum. Então, você, quando quiser visitar, pode entrar em contato conosco. Eu tenho certeza que o professor Douglas e o doutor João, nosso reitor, terá sim um grande prazer em recebê-lo na nossa instituição. Não, vamos sim. Eu já propus até o pessoal que está indo lá, de medicina, inclusive, a gente fazer programa lá também. Sim, mas vamos fazer programa lá dentro. Vamos fazer já. Você já conhece o coordenador de medicina, sim, né? Sim, sem dúvida. Todos eles, eu acho. Eu já levei tantos coordenadores. Pois, fique à vontade. A sociedade está agradecendo por conhecer esse pessoal tão bom. Fique à vontade. E é interessante, Geraldo, a gente enfatizar essa nova estrutura. Eu faço parte de um dos doutorados, que é o da Mackenzie, em distúrbios do desenvolvimento. E é muito legal você poder ter a qualidade do ensino que a gente tem com um ambiente propiciado para isso. Né? Porque um doutoramento já não é uma coisa suave. E você está posto dentro de um ambiente Google, né? A gente fala, aquele ambiente Google, onde você está muito à vontade, mas ao mesmo tempo muito conectado. E aí, essa inovação que o SESMAC traz é muito benéfica para o desenvolvimento do aluno. A propósito, eu quero fazer uma pergunta aos professores que aqui estão. Como é que vocês ficam diante da concorrência do professor Google, hein? Ai, é muito séria. É séria demais, muito séria. E às vezes ele não é o dono da verdade. Não é o dono da verdade, é verdade. E aí, a convencer as pessoas de que ele não é o dono da verdade. Que ele errou. É que ele se equivocou. É complicado. Eu acho que nesse ponto a gente tem que refletir sobre o que está disponível no mundo virtual, né? Os equívocos, tem de tudo, né? Na verdade, é um risco, né? E esse compromisso com a rede social, com aquilo que você publica, com aquilo que você divulga, com aquilo que você compartilha, isso é fundamental hoje, né? Muitas pessoas, Geraldo, não têm noção do quanto isso mexe no seu futuro profissional. Sem dúvida. Eu tenho dito muito aos jovens que tomem muito cuidado, porque a sua rede social é o seu currículo, né? Amanhã você vai procurar um emprego e a sua rede social conta a sua história, né? Verdade. Então isso é muito importante. E sobre aquilo que você pesquisa e aquilo que você consulta, nem tudo que está na rede social é a verdade. Então é preciso que você tenha responsabilidade com tudo isso. Mas essa é uma questão que se discute muito na sala de aula, né? Esse compromisso com a verdade, com o que está publicado e a qualidade do que se publica. Então isso é muito preocupante. Não, na verdade, inclusive, no que diz respeito a você ter informações de um modo geral, ele não é muito errado, né? Não é. Não, é acessível. Agora, o que nos assusta, a mim me assusta muito, é a utilização das redes sociais com as fake news. Isso é muito sério. Isso assusta. Nós estamos vivendo isso agora. Acabamos de viver isso numa campanha política. Quer dizer, não é possível. Você não sabia no que você acreditava. Agora, Geraldo, essa disponibilidade da informação com tanta facilidade traz uma mudança muito grande no mercado editorial no Brasil. Não tenha dúvida. Né? Hoje as editoras elas já não têm mais. Eu digo isso porque eu tenho um manual de direito administrativo e hoje ele tem uma outra tipo de entrada no mercado, né? A gente vendia cerca de 10 mil exemplares ano, hoje você já não tem mais essa mesma entrada. Não, de jeito porque a algum.
informação está disponível, entendeu? Então, tanto o livro virtual também é uma mudança, né? O livro e-book é uma mudança também revolucionária. Então, a gente tem isso de forma muito disponível. Eu tenho um projeto que é o Vadimeco dos Direitos das Mulheres, que a gente está disponível na biblioteca virtual, né? Para que as mulheres tenham acesso a esse trabalho, né? E assim, a quantidade de acessos é gigante pelo e-book. Então, isso muda um pouco a forma do mercado editorial, né? Não, muda, inclusive, no que diz respeito à literatura, onde aí é incontestável, não é notícia. Literatura é literatura, né? Você publica um... Eu ainda sou a favor disso. Eu também gosto do papel, fazer isso, segurar o papel, o jornal, o livro, tudo. Eu também. Tenho dificuldade de viver sem isso, Geraldo. Mas não estou afastado da tecnologia de jeito algum. Mas se você publicar um romance, você sabe que ele está bem publicado, não tem problema. Ele está bem postado. Né? Agora, a informação, notícia, etc., isso é outra história. Ô, Geraldo, mas as crianças nascem hoje com touchscreen, né? As crianças já nascem passando o dedinho, assim, né? É impressionante. Então, assim, isso é muito essa diferente, semana, né, meu filho? Eu estava vendo a Aurora, né? A bichinha desse tamanho assim, com o celularzinho na mão, já... O que ela está fazendo? Já abrindo fotografia. Eu ainda me lembro que o meu pequeno tinha uns 2 anos, hoje ele está com 7, mas ele devia ter 1 ano e meio, mais ou menos, e ele pegou o celular de alguém e passou o dedinho, o celular não obedeceu, né? Porque não tinha touchscreen, aquele celular era um celular menos tecnológico. E ele... tá quebrado, não funciona, entendeu? Então, assim, essa é a percepção deles, né? Então, para eles, isso aqui é fora da realidade, né? O mundo deles é diferente, né? verdade. O YouTube traz essa mudança muito grande, né, Geraldo? verdade. Agora, traz também um risco muito grande, porque hoje nós não temos muito controle do que os nossos filhos assistem, do acesso à informação que eles têm. Então, por isso, os pais precisam ter um cuidado muito grande monitorando, né? Há que se fazer uma vigilância É sanitária. porque há uma influência muito grande, né, Você sobre não a acha, sociedade. não? Vem, Paulo Bezerra. Acho sim, acho. Agora, Mas não está errado o que eu falei. Não, tá errado não. De jeito nenhum. Não é? Tem que sanar as coisas. Fazer Tem que sanar as coisas. Afinal de contas, se você fizer uma vigilância sanitária bem feita, você vai ter mais saúde para poder estudar. Não é verdade? Mas, Geraldo, eu queria que Ruth não esquecesse, porque nesse livro dela, ela também tem uma parte muito importante. Ela não esqueceu, entendeu, de onde nós viemos, o nosso passado. Então, ela faz homenagem àquelas pessoas. Eu queria que ela... eu vi. Eu queria que ela falasse sobre isso. O prólogo de homenagem dela são 4 páginas. Não é? Exato. Não é, Ruth? Pois bem, a volta às raízes, né? Nós não podemos deixar de pensar de onde nós viemos, né? Nós sabemos que vamos nos diluir no espaço, né? Vamos nos diluir no cosmos. Enquanto a gente não se dilui, nós vamos fazendo, né? Hoje, né? E hoje é o agora, né? Claro. É como disse Cora Coralina, hoje é o agora. Faça alguma coisa pelo mundo, né? Faça diferente, seja reluzente. Seja reluzente como Noemi, né? Seja reluzente como Geraldo Câmara, como Marinela, como Paulo, como Mary. Eu estou tentando botar um pouquinho dessa reluzência nesse livro, para reluzir a educação pública do Brasil. Nesse livro, gente, ele é realmente um livro complexo, onde eu trago a maioria dos bons filósofos que falam em educação. Eu trago os grandes cantores desse fenômeno aí, que é o nosso Djavan, Luiz Gonzaga, eu trago Fernando Pessoa, eu trago Cecília Meirelles, eu trago esse povo todo e faço um caldo coletivo de sabedorias e de sensibilidades para tentar emocionar a educação pública do Brasil. E a educação pública do Brasil, ela só vai se efetivar quando nós todos nos unirmos, mas nos unirmos consistentemente, constantemente e persistentemente. O programa aqui do Geraldo, ele abre esse espaço, né, Geraldo? Eu gostaria muito assim de sugerir que você chamasse aqui a coordenação do Fundeb, Fundo Nacional de Manutenção e Valorização do Professor, né? Manutenção da educação básica e valorização do profissional da educação básica, para ele justificar qual a sua função, né? Quais os seus limites, quais as suas prerrogativas, por que não se cumpre o piso salarial dos professores, que lutam exaustivamente e o que se dão são, assim, percentuais vergonhosos.
para a carreira que exercem. Chamasse aqui as coordenações, até do Poder Judiciário, que representa o Estatuto da Criança e do Adolescente, para se justificar aqui, porque ainda tem tantas crianças fora da escola, apesar do Bolsa Família, as crianças estão sendo, muitas delas nas escolas públicas, analfabetas funcionais. Elas estão na escola, cursando até o 8º ano fundamental, até o 9º, e não sabem ler e nem escrever. Experiências assim, pontuais, eu acompanhei já, onde as crianças não sabem, não dominam português, a matemática, e fizesse o levantamento também do que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né? Essa lei Darcy Ribeiro, que ela é todas as leis determinantes para que a educação se consolide, estão nela. Gente, e os milhares e milhares de planos e projetos que existem e que não se consolidam. Exatamente, exatamente isso. O que acontece é que as autoridades elas não dão valor àquilo que já existe. Elas não... Olha, veja bem, eu tô para fazer um programa e vou fazer, talvez na próxima semana, onde vai estar presente... vão estar presentes pessoas do Tribunal de Contas, o diretor da Receita Federal, gente do Poder Judiciário, gente de menores e adolescentes. É um negócio seríssimo, Fernanda Marinella, que eu vou lhe dizer. Existe um fundo onde os municípios podem sugerir que empresas e até pessoas físicas coloquem dinheiro nesses fundos voltados exclusivamente para a educação de menores e adolescentes, com direito à restituição pelo imposto de renda, o abatimento do seu imposto de renda. Ninguém faz. Ninguém faz porque não sabe, ninguém faz porque não interessa, ninguém faz. Nós vamos fazer um programa levantando esta bandeira junto com o diretor da Receita Federal lá para dizer é verdade. E ninguém sabia disso. E, Geraldo, sabe o que eu acho também? Os nossos conselhos, muitas vezes, eles são boicotados, porque poderiam cobrar, né? Exatamente. Na verdade, a gente viveu um momento para o Conselho da Criança e do Adolescente, tivemos um momento no ano passado, início desse ano, de dificuldade de nomeação do Conselho. Pois é. A OAB fez parte de várias reuniões, inclusive para cobrar o governo do Estado a nomeação do Conselho. Então, muitas vezes, os conselhos eles são boicotados ou até nomeados com pessoas que não têm muito a contribuir consequentemente, não fiscalizam também, entendeu? Então, a sociedade precisa assumir o papel de controlador, de fiscalizador e exigir que essas situações sejam implementadas. Inclusive, eu aproveito até para dizer a você, entra nesse assunto, Fernanda, que você vai gostar, é um negócio interessantíssimo. Puxa, se você tem o seu imposto de renda lá, que você já vai... abate de outra maneira, abate em favor dessas crianças. Agora, abate para o município. O prefeito tem a obrigação de aplicar, entendeu? De prestar contas e por aí vai. Nós vamos fazer um Talvez você saiba melhor o destino do seu dinheiro, né, Geraldo? Talvez seja a saída, né? Pois eu garanto que nós talvez deixe a gente mais feliz. O grande movimento Otávio Lessa à frente foi ele que levantou essa questão como conselheiro do Tribunal de Contas. Aí o Plínio, diretor da Receita Federal, o Birajara do adolescente, da criança e do adolescente, a Fátima Pirauá, está todo mundo envolvido nesse assunto que nós vamos levantar a bandeira. A Comissão da OAB da Criança e Adolescente está à disposição, Geraldo. Se você precisar, vamos fazer isso. Paulo Paraíso, nosso presidente. Vamos colocar vocês também. Minha querida Ruth, deixa eu lhe fazer uma pergunta importante. Com este livro aqui, você... que é da Graciliano Ramos. Obrigado. É da Graciliano Ramos. Você aponta erros, soluções, acertos e por aí vai. O que você considera dentro da educação brasileira que seja o grande cancro? Eu acho que é a corrupção mesmo. É a corrupção. Sabia que a gente chegava porque, nela. Veja bem, se o governo diz assim, não tem recursos, né? Porque a lei de responsabilidade fiscal, né? Exato. Ela limita, né, muitos recursos para determinados fins. Mas se o dinheiro que vai ser devolvido pelos corruptos, hein, fosse aplicado na educação pública do país, hein? Puxa vida. Ai, como ia ajudar. Você né? sabe, só abrindo um parênteses para dizer que estou com você e não abro. Outro dia eu li um dado interessantíssimo, dizendo que se a gente conseguisse 20% de devolução do dinheiro que veio da corrupção, só com esses 20% nós resolveríamos o problema da saúde no país. Meu Deus do céu. Penso que o problema nem é tão grande assim, né, Geraldo? Que dá para pagar assim com 20%, né? Pois é, olha só, tá vendo?
Pois é. O resto E é a, a educação. é a vontade, né? Vontade do povo, conscientização do povo nacional. Muitas vezes você fica assim, quando eu comecei esse livro, que eu falava assim, eu fiz um fórum sobre educação, e quando eu falava assim, vamos fazer um fórum sobre educação, porque existe um movimento no Brasil chamado Todos pela Educação, que é ligado ao MEC, que é um movimento fantástico, um movimento de uma estrutura fantástica, onde ela chama o povo, chama os meios de comunicação de massa, para se agregarem, para se unir nesse objetivo de fazer com que o Plano Nacional de Educação, gente, são questões que a gente tem que trazer à tona o PNE, que foi agora nessa sancionado 2014 para ir até 2024, né? Então, são questões assim que a educação pensa em chegar a erradicar o analfabetismo, profissionalizar os professores e várias outras soluções. Isso só é possível se houver um compartilhamento da sociedade. Esse tema é um tema assim, esquecido, a educação pública é um tema esquecido, hostilizado, estigmatizado. Fala em educação pública, que coisa cafona. Eu já ouvi isso de companheiros, que coisa cafona falar de educação pública. Isso aí está fora de pauta. Educação pública é a agenda número 1 de qualquer governo. Educação pública no Brasil está no 5º lugar das prioridades nacionais. Ela tem que ir para a prioridade 1, gente. Povo civilizado é povo educado. E o povo tem que berrar, porque o povo mudo, nada muda. Né? Então o povo tem que ser trazido para os meios de comunicação para falar e exigir. O imediatismo do povo hoje também tem que ser pensado nisso, né? Porque eu acho que as pessoas querem o agora, querem o já. Então, se a rua tem um buraco, as pessoas cobram providências, porque está todo mundo ali vendo. Na educação, se o investimento não é feito, só vai aparecer daqui 10 anos, daqui 15 anos. Então, ninguém cobra agora, porque não percebe muitas vezes que aquilo está acontecendo, isso vai ser reflexo depois. Então, se tem um buraco na rua, todo mundo corre para tapar. Mas se está faltando um professor na escola, ninguém está preocupado em correr para tapar, porque não vai aparecer agora esse problema. Eu confesso a você que eu não tenho o menor prurido de fazer programa cafona. Se educação é cafona, mas vou fazer muito programa cafona por aí afora. E vou contar com você, Ruth. Neire, que prazer enorme ter recebido você no nosso Almoçando com a Notícia. Pegue seu microfone, que eu quero de você uma boa mensagem. Obrigada. Uma mensagem para os nossos telespectadores. Quando se fala em educação e educadoras aqui estão, educadores, de um modo geral, não saem sem uma mensagem boa, né? Ok. Eu então dirijo assim as minhas palavras, continuo dirigindo as minhas palavras para esta amiga que eu considero uma grande educadora, que como os grandes pensadores, os grandes líderes, como o Gandhi, o Luther King e muitos outros, eles tiveram aquele pensamento que nunca deixou que eles morressem, mesmo passando por que eles passaram, mas eles persistiram. Então, assim, é a Ruth, no seu solidariedade educacional, ela enfoca realmente assim, o pensamento de que a educação, mesmo aos trancos e barrancos, mas sempre existe e vai existir pessoas que se interessam como ela e como muitos outros, e a gente não deve deixar esmorecer. Inclusive, ela cita até um pensamento que eu achei fantástico, parece-me, se eu não me engano, é daquele Spinoza, quando ele diz assim: o bom canoeiro é aquele que continua a navegar mesmo com as velas rasgadas. Essa é a Ruth. Muito obrigado por ter vindo a esse programa, Neire. Eu que agradeço. Um abraço a todos os Eu que agradeço a você essa deferência especial. Muito bem. Noemi Loureiro, que bom também, sua mensagem. Quero falar com você depois sobre aquele seu projeto. Combinado. Viu? Tá bom? Eu quero agradecer a presença, o convite e quero recomendar esse livro. Com certeza. E aí eu parafraseio a autora quando ela fala: a educação acende a chama do entusiasmo para que os aprendizes iguais e diferentes se conscientizem de seu valor humano e existencial. Que isso ecoe nos nossos corações e a gente possa efetivar essa premissa. Eu acho que Obrigada, esse é o grande querida. caminho, não é não?
Obrigado por ter vindo. Obrigada. Viu? Obrigado mesmo. Meu querido Paulo Bezerra, eu quero agradecer profundamente a você por ter conversado comigo e ter dito do assunto, do livro, e ter sugerido que nós fizéssemos um Almoçando com a Notícia. Estou feliz da vida. Rapaz, eu fiz isso por duas coisas. Primeiro, porque eu ia ficar bem aí com a Dona Ruta. Bem na foto. Né? E segundo, porque eu tinha plena certeza, e tenho plena certeza, que esse livro é muito importante. Claro que é. Entendeu? Aqui para o nosso estado, Claro para a que é. educação. Então, o pessoal estava dizendo que dos 10 mandamentos, teria que ter mais um, eu diria que teria que ter mais dois. Primeiro, não poluirás. E o segundo, ensinai-vos uns aos outros para que nós pudermos alcançar a felicidade. Coisa boa. Obrigado, Paulinho, por ter vindo. Tá bom? Minha querida Fernanda Marinella, presidente da OAB, passando o cargo agora nesse final de ano, numa campanha que vem por aí, que a gente espera que seja boa, não é, Fernanda? Que seja tranquila, que seja de tranquila, propostas. Exatamente. Sobretudo de propostas. Exatamente, Geraldo. Não, eu queria, na verdade, agradecer a oportunidade de estar aqui, Geraldo, e dizer que são projetos como esse, dizer a Ruth parabéns pelo trabalho, eu conheço e acompanhei de perto essa construção, Geraldo, mas é parabéns pelo trabalho e dizer que nós precisamos nos espelhar em pessoas como ela. Afinal de contas, se cada um fizer um pedacinho, a gente tem condições de ter um futuro bem diferente para os nossos filhos. Gastronomia e educação? Com certeza. Com ela você até isso aprendeu? Não foi? É nada, Geraldo. Já sabia, Geraldo. Você já sabia antes, foi? Então tá certo. Obrigado por ter vindo, Fernanda. Obrigada, Geraldo. Obrigado mesmo. Ruth, que enorme prazer de ter recebido você aqui para a discussão de um tema como esse. E, sobretudo, de um tema como esse, onde você é a autora desse Solidariedade Educacional, cujo lançamento acontecerá na próxima quinta-feira, quarta-feira, dia 7, na Casa da Indústria, às 19 horas. Que prazer. Qual é a mensagem que você deixa para o nosso telespectador, que é formador de opinião também? Olha, Geraldo, muito obrigada pela oportunidade fantástica, né? De apresentar esse trabalho para a sociedade. E te digo assim, Geraldo, nós somos seres que precisamos nos inspirar, né? Eu sou muito inspirada em Gandhi, Mandela e Martin Luther King Jr. Nós fomos à Bélgica esse ano passado e lá tinha um museu. Temos um sonho. E lá estavam as três figuras, de Martin Luther King, de Mandela e de Gandhi. Eles são os meus grandes inspiradores. Se você não disser a palavra certa, na hora certa, nada vai mudar. Aquelas sociedades não teriam mudado se aqueles homens... Na mesma cidade onde está o atômio, né? Onde está o atômio, aquela coisa, começo da vida, né? Exatamente. Coisa fantástica, aquele atômio. Exato. Então, gente, mas eu venho para o Brasil, né? E eu trago o grande Paulo Freire, o grande Rubem Alves, Anísio Teixeira, Cristóvão Buarque, Darcy Ribeiro, grandes ícones da educação. E digo assim, gente, o protagonista mais importante de todo o processo educacional é o aluno. É o aluno, não tenha dúvida. Ele é a figura mais proeminente, ele é que precisa ser desenvolvido, ele é que tem que ser preparado para aprender as sabedorias, para aprender as ciências, para aprender as tecnologias, para se tornar um homem útil à sua sociedade. Muito bem. Um cidadão do mundo. E a gente vê assim, bem rapidamente, a responsabilidade que o todo tem com cada uma dessas partes. Somos todos nós, o todo social, a grande sociedade, que somos responsáveis por aquela unidadezinha que é o menininho lá pobre da favela e que precisa ser um homem participativo e probo no cenário da sua sociedade. E se tiver gente como você, aí ele vai chegar lá. Como vocês vão chegar lá na Casa da Indústria, na quarta-feira, dia 7, às 19 horas, para ver o livro, levar o livro de Ruth Freitas para casa e analisar profundamente. Obrigado por terem vindo, obrigado a vocês. Obrigado a vocês que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com mais uma reprise do Almoçando com a Notícia, ou até segunda-feira, com mais bate-papos e por aí vai. Tudo isso, se Deus quiser. Ele mandou dizer que quer, é ele que manda, os encontros estão marcados. Até lá, gente. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e Sesmac, ensino a toda prova.